Salut, mon ami! Andei sumido esses dias. Queria trocar umas ideias aí aqui com você e começar falando o seguinte, que eu falhei. Estou num desafio de 66 dias, né? E pulei 2 dias, falei 2 dias. Final de semana, não tava fazendo outras coisas, enfim, e acabou que eu não estudei o meu italiano nem sábado nem domingo. Então a primeira coisa que eu quero dizer aqui é falhei, né? E de ter falhado me fez refletir sobre uma coisa, que é a seguinte: e agora? Eu sou um ser humano, né? Talvez tomara que você tenha reparado. Eu sou um ser humano que nem você. E eu tento fazer as coisas direito, eu tento fazer as coisas certas, eu tento fazer o meu melhor, eu me comprometo em fazer algumas coisas. Agora o desafio é de criar o hábito do estudo do idioma, do italiano. E eu falhei. E a gente falha, porque a gente é um ser humano, né? E faz parte. Então a reflexão qual que é? Eu acho que a reflexão é a questão da cobrança e da autocobrança principalmente. Então eu penso, por exemplo, numa dieta de alimentação. Você tá aí com comprometimento de perder peso e de repente você peca. Você vai lá e come aquele pedaço de bolo. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo, de ter pulado o dia do estudo. E aí é o seguinte, eu acho que cabe uma reflexão importante sobre a cobrança que a gente se faz e o cuidado que a gente tem que ter com isso. Claro que cada um tem uma personalidade diferente, né? Uns vão se cobrar mais, outros menos. Mas eu acho importante a gente tomar cuidado para não cair na armadilha do tipo assim, quer saber? Né? Já comi o meu pedacinho de bolo lá, vou comer mais um. Ou, quer saber? Sai do combinado comigo mesmo, não estudei meu italiano ali, quer saber? Vou ficar mais 5 dias sem estudar, ou melhor, deixa quieto, essa história é besteira. E aí eu acho que essa que é a armadilha. E eu acho que muitas vezes a gente comete esse erro. Então a reflexão em relação à minha falha, que eu tô querendo passar e compartilhar para você, é justamente essa, tipo, volta, sabe? Você errou, você pulou um dia, não entra nessa armadilha. Volta o quanto antes pro combinado. O que você estava fazendo antes é o que interessa, não o que você começou a fazer agora, que foi o erro, que foi a falha. Então não se justifique dizendo agora eu posso continuar falhando finalmente porque eu pequei, fiz o primeiro pecado. Então isso eu queria passar para você. E a outra coisa que eu queria falar, que eu tinha combinado lá no último dia com você, que nesse novo desafio desse dia eu ia falar sobre o que eu escrevi no story anterior, que é o tal do input compreensível. Então, isso também tem uma outra reflexão em cima disso, que é o seguinte, tá? Eu tinha colocado que, e foi o que eu fiz, quando eu entrei no sono, quando eu dormi no último story que eu fiz, inclusive os stories estão todos nos destaques, tá? Se você quiser rever todo o processo aí do desafio dos 66 dias, tá tudo lá. Eu deixei o meu celular tocando a playlist do áudio, do material de italiano, enquanto eu estava dormindo. Eu peguei no sono ouvindo isso. E aí eu coloquei, vou fazer o tal do input compreensível. Essa é uma teoria, eu não estou inventando nada, tá? Inclusive nada do que eu falo para os alunos fazerem, sou eu que inventei. Se eu inventei, na verdade não inventei nada, só adaptei uma coisa ou outra de estudos que já foram feitos sobre o aprendizado do idioma. E o input compreensível é uma técnica, na verdade, que cabe uma reflexão, não vou falar dela. Então fica a dica para você pesquisar o nome, tá? Input compreensível, o nome do autor dessa teoria é o Stephen Krashen. Stephen PH Krashen. Acho que é com A, K-R-A, Krashen. E procure no Google se você quiser estudar, se te interessar mais. Ele escreveu um livro sobre toda essa tese, né? O aprendizado da segunda língua através do input compreensível. E essa tese, ela leva a uma reflexão muito interessante, que é a seguinte. A gente tem uma ideia de como é que se aprende um idioma que foi passado por outras pessoas pra gente. Desde pequeno a gente acha que para aprender um idioma a gente tem que falar aquele idioma, a gente tem que aprender as regras de gramática, a gente tem a opinião que nos foi passada, que a gente acaba incorporando como sendo a nossa, né?
Enfim, isso daí a gente vai viajar numa maionese aqui, mas vou tentar ficar com o pé no chão aqui no aprendizado do idioma. E a reflexão é a seguinte, para aprender um idioma, então eu preciso ir para o país onde se fala aquele idioma, ou eu preciso falar o quanto antes aquele idioma, né, me expressar o quanto antes, ou eu preciso aprender as regras de gramática. E o que esse estudo que esse linguista fez, ela prova que é justamente o contrário. É justamente o contrário. E que a chave do aprendizado, da assimilação, ela está no ouvir. O ouvir o máximo possível. E a reflexão, eu acho que assim, a impressão que dá é que parece baboseira. Vou ficar ouvindo o idioma, tipo, não... Porque eu acho que tá aí também uma certa resistência em entender, ou aceitar até mesmo esse simples fato, que é o fato de que no ouvir a gente tá meio passivo, né? Você fica ali, você não faz nada, você fica ouvindo o idioma, sendo que você quer aprender, então você quer o quanto antes, então não, eu preciso falar, eu preciso estudar, eu preciso... E na verdade é mais simples do que parece. Se a gente for comparar com o aprendizado de uma criança, foi assim que ela aprendeu, você aprendeu, nós aprendemos. A gente primeiro nasceu, né? E a gente ficou meio que passivão mesmo no mundo, olhando, ouvindo, e aí a gente começou a falar, né? Então, o aprendizado para um adulto não é muito diferente, ao contrário do que falam. Aprendizado para uma criança é totalmente diferente do que para um adulto. Na verdade, a gente pode fazer essa analogia e, se você quiser, eu acho que primeiro vale a pesquisa em relação ao Stephen Krashen, ao input compreensível. E por que compreensível? Porque esse é um ponto, é um detalhe da técnica, né? Você tem que estar ouvindo um material que você já esteja entendendo, que você já tenha estudado, portanto, que você já tenha olhado o vocabulário, aquela estrutura, aquela frase, você entende quando você ouve, né? E quanto mais você ouve o material já compreensível, mais você está assimilando e incorporando o idioma dentro de você. E quando eu faço isso de noite, às vezes eu faço, quando eu tô pegando no sono, como foi essa última vez que eu fiz isso, né? Eu tô, na verdade, mais assim, botando em prática uma experiência pessoal. Aí vai de cada um é um diferente, mas eu acho que isso vale para o cérebro humano. Talvez você tenha vivido uma experiência parecida, talvez não. Quando eu era criança, na escola, os professores às vezes faziam a gente aprender idiomas não. Às vezes poesias, né? E eu não sei se foi um professor que falou, se eu tentei, ou se... Não lembro. Mas eu lembro que a observação era, quando eu aprendo essa poesia, ou aprendi essa poesia de noite, eu percebia que durante o sono o meu cérebro tinha trabalhado e tinha incorporado e memorizado melhor aquela poesia, porque de manhã estava fresco na minha cabeça, né? E tem poesias que até hoje eu lembro, assim, é uma coisa muito louca, ficou na minha cabeça. E por que não fazer a mesma coisa com o aprendizado do idioma? Então fica aí as dicas, fica as reflexões para você, fica aí esse desafio que eu estou fazendo para mim, pensando em você também. Estou pensando em mim também, mas estou pensando nos meus alunos, nos meus seguidores aqui do canal, né, me usando como cobaia nesse desafio. Então é isso, vejo você no próximo dia, um grande abraço.